Hoje eu quero trazer uma reflexão para ti e juntos nós vamos refletir sobre este texto incrível. É um texto que o Senhor sempre fala muito forte ao meu coração. Mateus capítulo 14, verso 22. Eu quero te convidar a você não sair até eu terminar essa mensagem, para que tu possa realmente compreender de uma forma abrangente tudo o que o Senhor quer falar ao teu coração nessa noite. Mateus capítulo 14, verso 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. A mensagem de hoje é: Jesus lhes disse coragem. Quando eu estava lendo de novo essa mensagem nessa tarde, refletindo sobre ela, eu comecei a refletir primeiro o que está acontecendo nesse momento. Jesus, em um determinado momento, ele se depara com a notícia de que João Batista é morto, e ele fica profundamente ali triste. Ele quer simplesmente ter um momento dele sozinho. Então ele vai ter um momento dele sozinho, e quando ele pega o barco, vai para outro lugar, um lugar mais deserto. Quando ele chega num lugar mais deserto, ali tem uma multidão de pessoas esperando ele. Só que Jesus queria estar num lugar sozinho. O primeiro ponto que Jesus já nos ensina é que tem momentos que precisamos estar sozinhos. Tem momentos que precisamos não estar no meio de multidões. Tem momentos que precisamos não estar rodeados de pessoas. Tem momentos que só precisamos estar rodeados da pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor estava ali, naquele momento em que ele queria ficar sozinho, se depara com aquela quantidade de pessoas, e ali há a multiplicação de peixes, ali há a multiplicação de pães. E depois Jesus disse: olha, quer saber, eu preciso ficar um pouco sozinho. Eu preciso. E a multidão começou a dizer: olha, ele é o rei. Ele é o rei. E queriam simplesmente colocar Jesus num lugar em que Jesus não queria estar. A única coroa que Jesus iria aceitar era a coroa de espinhos. Ele não aceitaria as pessoas colocarem ele como um rei naquele momento. E ele diz: olha, está vendo, meus discípulos? Essas pessoas que viram a multiplicação de peixes, a multiplicação de pães, estão dizendo que eu sou rei, mas não sou esse rei que estão dizendo. Portanto, saiam daqui, vão para o lugar para que vocês também não sejam contaminados. Então Jesus disse para os discípulos: olha, vão para um lugar distante desse povo, para que vocês também possam refletir sobre a minha caminhada, sobre a caminhada que vocês têm tido junto comigo. Jesus então ele vai e sobe para o monte. Quando Jesus ele sobe para o monte, ele começa a orar. Ele começa ali também pedir para o Pai que o console, para o Pai poder ajudar ele. E Jesus, como ser humano também, 100% humano, 100% Deus, ele também orava, meus irmãos. O grande ensinamento de Jesus, quando ele orou, foi para que nós pudéssemos compreender que, como humano, precisamos do Pai, precisamos da ajuda dele. E nesse momento,
Em cima do monte, Jesus está vendo de que os discípulos que estavam em alto mar começam a passar por uma grande tribulação. Esses discípulos que estavam dentro do barco, tu imaginam, era dezenas de homens ali, e eles, dezenas porque são mais de 10, e eles começam a gritar, eles começam a ficar aterrorizados, de repente vem uma grande tempestade, só que ali também tem pescadores, tem pessoas acostumadas com a ocasião, só que essa ocasião e essa tempestade eles não estavam acostumados. Essa ocasião, essa tempestade, eles não estavam acostumados com o que estavam acontecendo. E eles começaram a ficar com medo. Eles começaram a ficar apavorados, porque as ondas eram grandes, o vento estava batendo no barco, o barco começou a espedaçar, e eles começaram a olhar para um lado e para o outro, o que eu faço? O que nós podemos fazer? Já era mais do que 3 horas da manhã. Naquele momento, 3 horas da manhã, nós sabemos bem, o céu é o momento mais escuro. Aonde em alto mar, tempestade dentro de um barco, não dá para ver nada, meus irmãos. Portanto, aqueles homens não estavam preparados diante daquele acontecimento. Aqueles homens não estavam preparados diante dessa tempestade. Eu não sei quanto a você, mas eu em muitas situações, eu me deparo com tempestades e com ocasiões que eu não estou esperando. E eu não tenho mais o controle. Eu não sei se você também tem passado por isso. Mas tem momentos da nossa vida que a gente parece que está dentro de um barco, ondas enormes, o vento soprando, e nós dizemos, e agora? Eu não tenho como sair do barco, eu não tenho como ficar dentro do barco, o vento está aqui, eu não sei nadar, na verdade eu até sei, mas eu não consigo, estou tomado pelas ondas, estou tomado pelo medo, estou tomado pelo terror. E daqui a pouco Jesus, lá em cima do monte, ele não estava no barco com os discípulos, ele estava no monte orando. Mas não é porque Jesus não estava no barco com os discípulos que Jesus não tinha controle da situação. Jesus, ele tinha controle da situação o tempo inteiro. Então Jesus, nesse alto monte, os seus olhos estão vendo o barco. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. E ele se depara com a realidade de que aqueles homens precisavam de ajuda. E aqueles homens, eles não precisavam nem ter medo, porque eles não iriam morrer. Era uma certeza que os discípulos precisavam ter, eles não iriam morrer. Como é que nós podemos ter tanta certeza disso? De que eles não iriam morrer? Porque quem mandou entrar dentro do barco foi Jesus. E se Jesus mandou entrar dentro do barco e atravessar para o outro lado, é porque eles iriam atravessar. Independente da tempestade que iriam passar. Quando Jesus nos manda para uma direção, para uma visão, diante de tamanhas tempestades, angústias e terror muitas vezes, cabe a nós apenas crermos e termos coragem, porque Jesus está com a gente. Acontece que muitas vezes o Senhor nos dá uma visão, uma direção, nos manda a um lugar, nós enfrentamos tempestades e nós começamos a nos questionar dizendo, eu acho que não foi Deus que me mandou. Por quê? Porque estamos enfrentando tempestades? Quem está com Deus, quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele, também passa por tempestades, também passa por angústias, também passa por medos, também passa por temores. E nesse momento, olha o que diz no verso 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. É interessante que quando os discípulos veem, estão dizendo, olha, eu acho que é um fantasma. É mais ou menos assim na nossa vida. Já estava ruim, o barco já está afundando, já tem uma tempestade. E ainda veio um barco, veio um fantasma ainda para piorar a situação. Eu não sei se tu já passou por isso, meus irmãos. Mas quando as coisas estão ruins, parece que não pode piorar, e piora. Alguém já passou por isso? Às vezes parece que não pode piorar, piora. Fica pior ainda. E os discípulos estavam naquele momento, nossa, parecia que não podia ficar pior. E na verdade não era um fantasma. Jesus estava caminhando sobre as águas. E estava dizendo, olha, estou caminhando sobre as águas para mostrar para vocês de que essa tempestade que está atormentando o coração de vocês, eu tenho controle sobre elas. Eu tenho controle. E Jesus está falando isso para nós nessa noite. Essa tempestade que nós estamos passando, que tem atormentado o nosso coração, Ele está dizendo, eu estou no controle. Deixa eu te falar, meu irmão, essa guerra que está acontecendo lá, que a gente tem medo, será que acontece aqui? O Senhor está no controle. Esse desemprego que chegou e bateu na tua porta, o Senhor tem o controle. Essa separação que está acontecendo, o Senhor tem controle.
o Senhor tem o controle de tudo isso na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ficar com medo. Mas por quê, pastor? Eu sou crente, eu vivo na igreja, como é que pode ficar com medo? Você é humano. Existe um coração batendo, você tem sentimentos e emoções dentro de você. Então, portanto, nós vamos sentir medos. E não adianta nós dizermos, Senhor, tira de mim qualquer vontade. Não, não tem como tirar a vontade é nossa. Nós temos vontade, mas precisamos colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Então, quando der medo, quando der o terror dentro do nosso coração, quando nós simplesmente faltar coragem, quando nós simplesmente olharmos para o lado, será que tem alguma solução? Eu vou fugir. Não, não fuja. Eu vou colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus, porque eu sei que se Ele me mandou entrar dentro do barco, Ele tem o controle desse barquinho. Ele tem o controle dessa tempestade. Jesus, que está desde sempre da criação do mundo, porque Ele já era desde o princípio, Ele tem o poder sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Jesus, Ele tem poder sobre as leis naturais. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então nada que acontece na nossa vida vai fazer com que Ele simplesmente ache que perdeu o controle, porque Ele tem controle de tudo. Sabe o que acontece? É que nós crentes, o crente, ele deveria ser o povo mais corajoso do mundo. E sabe por que o crente não é o povo mais corajoso do mundo? É porque ainda nós queremos estar com o controle da nossa vida nas nossas mãos. Quando nós deveríamos entregar o controle da nossa vida nas mãos de quem pode resolver alguma coisa. Nós não podemos resolver nada e nós não temos o controle de nada, meus irmãos. Essa é a realidade. A única coisa que nós temos o controle é de se entregar completamente a Jesus. De simplesmente dizer, olha, a minha vida nada sou sem ti. Diz assim no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus está dizendo coragem, Ele está dizendo, olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não acabou aqui. Não acabou aqui. Josué capítulo 1 verso 9 diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, estarei com você, por onde você andar. João capítulo 14, verso 2 e 14 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós temos um Pai, que nós podemos pedir o que for, meus irmãos, Ele vai nos ouvir. Pode ser que Ele não nos atenda do jeito que nós queremos, mas Ele vai nos ouvir. Ele vai, os seus olhos estão fixos por toda a terra. Ele não está vendo uma multidão, Ele está vendo você no singular, não está vendo você no plural de muitas pessoas, Ele está vendo você como um filho único. Então os seus olhos, os seus ouvidos estão simplesmente dizendo, olha, como diz os salmistas em Salmo 41, diz, olha, coloquei minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Quando eu coloco a minha esperança no Senhor, Deus, Ele se inclina para mim e Ele ouve o meu grito de socorro. E aí muitas vezes a gente pode se perguntar, tá, mas e aí? Jesus na cruz, uma das suas últimas palavras foi, Deus meu, por que me desamparaste? Não, mas se Deus desamparou o Filho na cruz, quem será eu? Nós entendemos errado isso. Jesus, quando está crucificado e Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está fazendo um paralelo de Salmo 22. Quando Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, esse Salmo 22 é um hino, é uma canção. E mesmo na cruz, Jesus está dizendo, olha, fica firme. Porque se Salmos 22 começa, meu Deus, por que me abandonaste? Em 24 está dizendo, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então muitas vezes nós oramos e dizemos, parece que a nossa oração bate no teto e volta. Ô meu irmão, se bate no teto e volta eu não sei, eu sei que o Espírito Santo está com você e está te ouvindo. Essa é uma realidade.
Mas pastor, eu não sinto nada. Você não precisa sentir, precisa ter a certeza, isso é fé. Confiar, ter convicção de que o Senhor está contigo. Ah, mas as coisas parecem que só piora. Calma, o fim é bom. Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor fala: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro bom, o futuro próspero. Ou seja, o Senhor tem pensamentos bons para nós. Ele tem pensamentos de paz para nós. E no futuro será bom. Com aqueles que estão firmes, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que ficam confiantes no Senhor. Nós devemos continuar, meus irmãos, mesmo diante da tempestade que esse mundo está. Hoje a minha esposa falou leu um post para mim de uma pessoa que estava dizendo: olha, eu não aguento mais estar num tempo onde, como é que era? Onde tudo é histórico. Eu não aguento estar vivendo esse tempo onde tudo está sendo histórico. Uma pandemia histórica, uma guerra histórica. Só queria ter um momento de uma vida normal, em que pacata e tudo certo. Mas nem sempre acontece do nosso jeito. Nem sempre a gente entra dentro do barquinho, vai lá, parece que está uma lagoa, aquele rio calminho, e a gente diz: nossa, eu só queria esse tempo mais calmo. E parece que a vida é uma bagunça. Mas continua, meus irmãos. Verso 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29, 30 e 31. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E muito crente fala assim, ó: mas é que o Pedro, ele pode até ter saído do barco, mas ele afundou, ele não tinha fé, e questionarmos a fé de Pedro. Mas ele foi o único daqueles homens que estavam dentro do barco que saiu. Ele foi o único corajoso para botar o pé na água e em direção a Jesus. O que acontece é que estamos sofrendo, estamos angustiados, está passando por tempestade, e nós não colocamos o pé no mar e encaminhar em direção a Jesus. Nós não saímos de dentro do barco, nós só estamos lá dentro do barco questionando: eu prefiro estar aqui que está mais seguro do que ser Pedro ali que está afundando. Mas Pedro está afundando, mas ele foi em direção a Jesus. Ele caminhou. E talvez ali naquele momento que ele desceu do barco, ele disse: não, está seguro. Mas quando ele deixou de olhar fixo para Jesus e ele começou a olhar: caramba, as ondas estão altas mesmo. Mas eu sou nadador. Lembra que Pedro, ele tinha uma empresa de pesca? Ele sabia nadar, meus irmãos. Ele sabia o que ia enfrentar uma tempestade, mas não aquela tempestade. E naquele momento ele está olhando para um lado e para o outro. As ondas estão aumentando cada vez mais, o vento tocando nele. Ele, por um breve momento, tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, o seu coração se enche de medo. E quando o coração se enche de medo, nós paralisamos. Se paralisa. Alguém que quebrou uma vez, montou um negócio e quebrou, fica com medo e às vezes não consegue montar outro negócio. Alguém que teve um relacionamento no namoro, que simplesmente, foi ruim, às vezes fica paralisado, não consegue começar um novo. Alguém que simplesmente ali teve frustração no trabalho, às vezes não. Alguém que teve câncer, parece: nossa, se vier de novo, a vida acaba. O Senhor está dizendo: olha, quando tu sair de dentro do barco, porque a questão não é só sair dentro do barco. A questão é sair dentro do barco, botar os pés na água, olhar fixo para mim e caminhar em direção a mim, até eu segurar nas tuas mãos. O Senhor está dizendo: olha, independente da tempestade que tiver, não fica dentro do barco apenas reclamando de quem está saindo. Sai dentro do barco, caminha na minha direção, porque eu tenho um milagre para fazer na sua vida. Não fica só dentro do barco com inveja de quem saiu, sai também. Não fica só de dentro do barco dizendo: por que ele está pregando, por que ele está fazendo isso, por que ele começou uma nova empresa, por que ela começou. Não, é o momento de nós termos coragem, porque se Jesus lhe disse, tenha coragem. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem. Se o Senhor diz: olha, vai para um outro estado. Eu e minha esposa chegando no outro estado, vindo aqui. Meu Deus, coragem para seguir em frente. Mas se o Senhor mandar lá para o outro país, coragem, segue em frente. Segue em frente. Se daqui um pouco vier um laudo, câncer. Senhor, eu tinha tanta promessa, continua tendo, porque o Senhor é contigo.
Ah, mas aí ó, o desemprego chegou, e agora? Quanta conta para pagar? As contas ainda tem para pagar, mas o Senhor é contigo. Se Ele te permitiu estar dentro de uma tempestade, Ele é esse mesmo Jesus que vem de encontro a esse barco. E quando Jesus chega nesse barco, note que na Bíblia fala sobre 2 tempestades no Novo Testamento. Uma tempestade, Jesus ele acalma a tempestade, para depois acalmar o coração dos discípulos. Nessa tempestade ele está acalmando o coração dos discípulos, e depois ele acalma a tempestade. Sabe o que isso quer dizer? Que tem momentos da nossa vida que Jesus vai acalmar as situações ao nosso redor, e depois acalmará o nosso coração. Só que tem outras vezes de que Jesus vai estar acalmando primeiro o seu coração, e depois as circunstâncias ao seu redor. A ordem é Ele que faz, do jeito que Ele faz. Só tenha a compreensão de que é do tempo dEle e não do nosso. É do jeito dEle e não do nosso. Tem até aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Jesus não tivesse aparecido para aqueles discípulos, Ele continuaria sendo Jesus. Mas Ele aparece. Pela infinita misericórdia, nas nossas vidas Ele aparece. Verso 32, 33 e 34. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Enquanto achamos que estamos no controle, tudo parece bem. Mas a verdade é que nós não temos o controle de nada. Eu me lembro uma vez de que eu queria ter o controle de uma determinada situação. Eu estava ali numa cachoeira e eu queria, já contei essa história, mas eu quero lembrar de que quando eu botei os pés assim, naquele lugar, eu vi que era cheio de pedra, eu disse: eu não vou arriscar, eu não tenho controle de nada aqui, meus irmãos. Estava eu e minha esposa, a gente disse: caramba, é meio perigoso esse negócio aqui, eu não vou descer aqui. Não estou me sentindo seguro, eu quero ter o controle da minha vida. E ficamos ali os 15 minutos que poderia ficar. Naquele momento, quando a gente estava ali, aqueles 15 minutos, terminou, bateu no relógio que a gente tinha que voltar, senão pagaria mais. Quando eu virei de costa, me deparei com um socorrista. Virei de costa para ir embora, estava o socorrista: aonde vocês vão? Eu vou embora, o tempo já deu. Não, tu não vai embora. Tu já desceu? Não, eu não desci, eu não me sinto seguro para descer. Mas eu quero ir embora por causa do tempo. Não, mas tu vai descer. E deixa que o tempo eu me viro lá. Esse socorrista diz: olha, só que eu vou te levar só tu, não vou levar tua esposa, eu vou levar só tu. Naquele momento o socorrista me deu a mão, imagina a cena, meus irmãos. Tinha várias pessoas, até criancinhas, já estava lá na beira da água, e eu desse tamanho não tinha tido coragem para descer. E o socorrista me pegou pela mão, e ele não me largou um minuto sequer. Ele pegou pela mão, ele foi descendo comigo, ele me levou a todos os lugares, me levou perto da água, e foi passando de pedra em pedra, e foi me levando, e o tempo todo ele estava segurando na minha mão. E naquele momento eu tive a clareza de algo. Não se tratava de um socorrista, não se tratava de simplesmente eu querer ver a água. Se tratava de eu entender de que eu não estava no controle de nada. E de que aquele socorrista era mais ou menos um enviado de Deus dizendo: olha, enquanto tu estiver segurando nas minhas mãos, tu vai estar seguro. E sou eu que vou te conduzir. Sou eu que vou te levar. Portanto, tenha coragem, porque sou eu que estou contigo, tu não estás sozinho. Quando aqueles discípulos estavam dentro do barco, eles disseram: eu não tenho mais o que fazer. O meu intelecto humano acabou, não tenho mais alternativas. Nós não temos mais forças para enfrentar essa tempestade. E o Senhor está dizendo: é isso mesmo. Quando tudo aquilo que você acha, a sua inteligência, as suas forças se esgotam, a minha só está começando. Quando nós dizemos: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, o Senhor está dizendo: que bom que tu entendeu isso, porque eu tenho. Então, quando tudo nós dizemos: olha, para mim chega, porque tudo aquilo que eu achava que eu podia fazer, eu não consigo mais, o Senhor está dizendo: eu só estou começando a fazer na sua vida. E as tempestades só nos aproximam de Deus. Tem coisas e situações que acontecem na nossa vida, que em primeiro momento nós não vamos compreender. Não vamos. Vai dar vontade de chutar o balde, vai dar vontade de sair correndo, vai dar vontade de dizer assim: ó, eu não aguento mais tudo isso.
Mas a verdade é que cada tempestade, cada situação nos levam mais próximos do altar do Senhor. Cada situação na nossa vida nos leva e nos aproxima mais ao coração de Deus. Porque quando tudo está bem, é como se nós disséssemos, está tudo sob controle. Não, não tem nada sob o meu controle. Agora, quando as coisas estão em caos, nós corremos para Deus. Por que nós precisamos deixar as coisas acontecerem para correr para Deus? Sendo que a nossa vida, desde quando acordamos, até quando dormimos, desde quando nascemos até quando morremos, ela tem que ser para glorificar o nome de Deus. O nosso relacionamento tem que ser íntimo e real com Ele. Portanto, não deixe as coisas ficarem ruins na sua vida. E se já estiver nessa situação, eu quero te dizer hoje 3 lições sobre essa história, que vai te ajudar a refletir sobre isso. A primeira lição sobre essa história, dentro de todas que eu já falei, mas a primeira que eu quero simplificar, é que Jesus não nos deixa passar por nenhuma tempestade sozinhos. Ele ouve o nosso clamor. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio. Olha o que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Ou seja, primeira lição é que independente do caos que está na nossa vida, independente de como está o nosso coração nessa noite, e muitas vezes as tempestades podem ser até o nosso orgulho. A tempestade pode ser pecados, podem ser vícios. Mas no momento que nós compreendemos de que Deus é o nosso refúgio, Deus, Ele é a nossa fortaleza, Deus é o auxílio sempre, não é às vezes, é sempre presente. Então nós cremos. E essa tempestade que eu estou passando, seja enfermidade, seja depressão, seja o que for, que depressão também é uma enfermidade, seja o que for, eu sei que Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele está contigo. Aquela lágrima que correu no seu travesseiro nessa noite, Ele está vendo e Ele enxugou essa lágrima. De repente você chegou nesse culto e o Senhor estava me falando isso enquanto que eu estava louvando. Ele diz: olha, tem gente neste culto que diz assim, chegou aqui e diz: Senhor, fale algo comigo, porque eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo: olha, se eu for o teu refúgio, a tua fortaleza, eu estarei sempre presente diante de tanta adversidade que tu tem passado. E a segunda lição é que Jesus aparece apenas na 4ª vigília. Tem algumas versões na Bíblia que diz a 4ª vigília. A 4ª vigília é depois das 3 horas da noite, da madrugada. E nós venhamos a perguntar algumas coisas. Por exemplo: Senhor, por que o Senhor só apareceu depois das 3 horas da madrugada? Esses homens já estavam cansados, a tempestade já estava em alto mar há muito tempo, o barco estava quase se despedaçando, eles já estavam cansados, eles não tinham mais o que fazer. Por que o Senhor já não apareceu no início da tempestade? Tinha que ser na metade, quase no fim. Por que deixou esses homens passarem por tanta dificuldade? Eles passaram a noite inteira tentando sobreviver. Jesus entrou em cena mostrando que quando suas forças estão se esgotando, quando seu intelecto humano não consegue mais ir além, quando suas habilidades não dão conta, Ele consegue. Quando os recursos humanos estão escassos, o dele só está começando. Ele estava dizendo para aqueles homens: enquanto que agora vocês entenderem que vocês não aguentam mais, eu entro em cena para resolver o problema na sua vida. E a terceira lição está dizendo: Jesus anda sobre as águas. Por que Jesus não pegou um barco, meus irmãos, e foi até eles? Ia ser mais rápido do que caminhando. Porque Jesus só não deu um estralo e apareceu do lado deles. Por que Jesus teve que ir caminhando sobre as águas? Porque Jesus, enquanto estava indo caminhando sobre as águas, e os discípulos viram, ele estava dizendo: essa tempestade que está assolando o coração de vocês, essa tempestade que está colocando medo em vocês, eu piso em cima delas, eu tenho o controle sobre elas. E o Senhor está dizendo: cada tempestade que está dentro do nosso coração, está acontecendo na nossa vida, está debaixo dos seus pés, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem controle de tudo, meu irmão, de tudo. Eu vou repetir isso, eu vou ser repetitivo,
porque o crente tem que ser corajoso, o crente tem que passar por uma doença, tem que dizer, eu sei o Deus que está comigo. O crente tem que estar no desemprego, tem que dizer, eu sei o Deus que está comigo. O crente tem que estar no meio da guerra e dizendo, eu sei o Deus que está comigo. Mas não, o crente anda de cabeça baixa, o crente está sempre mal. O crente é filho do Deus vivo, Deus todo-poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Então o crente tem que andar de cabeça erguida, sabendo, eu sei o Deus que está ao meu favor. Toda vez que o demônio se levantar para te derrubar, os anjos do Senhor estão guerreando ao seu favor. Cada demônio que se levanta para te derrubar, são 2 anjos do Senhor guerreando ao seu favor. Então o Senhor está aqui. Quando você nesse momento foi para casa, dizendo, olha, eu estou sozinho, estou pegando o ônibus, está um caos na minha vida, mas ainda eu sei que o Senhor está enxugando dos meus olhos. Apocalipse capítulo 21 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, pois a antiga ordem já passou. Eis que estou fazendo nova todas as coisas, diz o Senhor. Pois eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, eu darei de beber desse rio que flui de água viva, que sou eu. E nós dizemos assim: Senhor, deixa esse rio entrar dentro de mim. Não, esse rio não vai entrar dentro de mim quando eu não tiver coragem para eu entrar dentro desse rio. Porque eu entrando dentro desse rio que flui de água viva, eu me jogo, eu me lanço, e o Senhor vai me conduzindo para onde quer. Porque esse rio é aquele rio que vai me levar para águas tranquilas depois. Ele está comigo, meus irmãos. Ele está contigo. Ele está te conduzindo a um lugar, talvez, que você vai se deparar. Nossa, está tão complicado. Eu saí do culto tão corajoso, mas acabei de me deparar com uma situação tão complicada. Ainda assim, Ele é soberano. Ainda assim Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ainda assim Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ainda assim Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, Ele está em tudo. Jesus morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão. Como um leão, meus irmãos, Ele ruge. Eu sei que está difícil. Somos humanos, a gente tem vontade de desistir às vezes, é choro, é lágrima, é tristeza, dá vontade. Mas em Romanos capítulo 8, para eu encerrar, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E olha o que continua dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, Ele está contigo. Continue, coragem, coragem, coragem. Ele está contigo. Ele está contigo, vai, vai.